O futuro da Marvel e o cinema em 2024, Otávio Gá no Inteligência Limitada. Vamos ver o que o Otávio tem pra nos dizer quanto a isso? Vamos? Eu quero saber também quais são os futuros do cinema para 2024. Eu não gosto muito disso, porque assim, esse exercício de futurologia não é comigo. É claro que a realidade material presente pode nos dar indício do que vem por aí. Agora, dizer como vai ser, fazer esse tipo de coisa é complicado, é sempre complexo. A gente faz prospecções, elas são importantes, inclusive, mas sempre analisadas e ancoradas pela realidade. Vamos ver o que o Otávio Gá vai me dizer aqui. Vamos ver o que o Otávio Gá vai nos dizer aqui. Mas antes, você faz parte da Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do... Ao assinar, você tem 2 aulas novas todos os meses, com todas as aulas lá disponíveis na plataforma. Ou seja, na plataforma tem todas as aulas que aconteceram já pro passado, mais 2 aulas novas todos os meses. Mas só isso, Felipe? Só isso que você tem na Introdução ao Cinema? Não, porque a partir do mês que vem, março, além das 2 aulas novas todos os meses, nós teremos um encontro ao vivo. E nesse encontro ao vivo, nós conversaremos sobre 2 filmes tratados nas aulas do mês. Por exemplo, em março, nós teremos aula sobre Petzold e Cinema Novo. Vamos escolher 2 filmes desses 2 exemplos e vamos fazer um encontro tratando desses 2 filmes e conversando sobre as aulas que a gente teve. Vem fazer parte da Introdução ao Cinema, link na descrição do vídeo. Viu? Bem, o futuro da Marvel. Me diz, Otávio Gá. E o que você tem visto de filme hoje em dia? O ano passado, esse ano, como que tá a tua expectativa aí para as premiações? Premiações. Eu tenho ido pouco, né? Mas eu vejo uma coisa ou outra. O que você tá achando do cinema? Porque teve aquela greve, né? Os roteiristas. Cara, eu tô achando que o cinema ele vai mudar os moldes, porque esse ano de 2023 foram muitos lançamentos grandiosos, que não atingiram, muitos orçamentos gigantescos que ficaram muito aquém do resultado que poderiam ter alcançado em outros anos. Né? Então eu acho... Quais motivos você acha? São ruins ou a competição? Os motivos, assim, eles estão muito centralizados na crise instalada pela pandemia, pela Covid-19, né? E que provocou um retrocesso nas salas de cinema, né? Então, veja, a Covid-19 fez com que a gente ficasse em casa, ou supostamente ficado em casa, o que fechou as salas de cinema por um determinado período. E essa retomada aos cinemas, ela tem sido lenta. Tem sido lenta por quê? E aí vem a segunda questão, o segundo desafio das salas de cinema. O streaming. O streaming, ele vinha crescendo desde da sua fundação como um competidor com o cinema. E assim, isso é uma coisa importante. O streaming é competição com o cinema. Por mais que ofereçam experiências diferentes, é competidor do cinema. Tá? A questão é que, com a chegada da Covid-19, da pandemia da Covid-19, nós tivemos uma antecipação desse crescimento do streaming frente à sala de cinema. Veja, as coisas estavam meio que de igual para igual até aquele momento, com o streaming numa crescente, mas de igual para igual. Quando chega a Covid, nós temos um desequilíbrio, porque o streaming continua atuando dentro da casa das pessoas. É o processo de cyberespaço, de tornar permanentemente acessível o cinema dentro da sua casa. Sabe? O cinema sai da rua, vai ao shopping, da shopping vai para sua casa. E se torna permanentemente acessível, diminuindo as distâncias. Quando chega uma pandemia, as distâncias provocadas pela casa do consumidor para o cinema se transforma num grande problema. Maior do que a própria distância. Porque a pessoa não pode sair de casa, não pode ir até a sala de cinema, até porque a sala de cinema está fechada. Então, nesse cenário, os streaming começam a crescer vertiginosamente. Não só os streamings, como muitos programas de televisão, como o Big Brother Brasil, por exemplo, que tem as suas principais edições na história do programa dentro da pandemia. É aquela edição lá da Manu Gavassi, Babu e companhia, e a edição da Juliette. Sabe? São 2 edições marcadas por esses anos. E a sala de cinema, dentro desse contexto, começa a entrar numa crise
numa crise de acumulação. Capitalismo é isso, né, gente? Acumula infinito de riquezas, quebra de barreiras de acumulações para continuar acumulando infinitamente essas riquezas. Só que para continuar acumulando infinitamente essas riquezas é preciso romper essas barreiras que se apresentam. E a Covid-19 se apresentou como uma barreira, pelo qual o cinema resolveu esse problema com os streamings, mas fez com que as salas de cinema permanecessem em crise. A sala do cinema, que é um outro tipo de mercado competidor com o streaming, precisa se reinventar. E ao longo da história, houve muitos casos desse tipo. Muitos casos desse tipo. Não é a primeira vez que a gente vê, que a gente presencia a morte do cinema, que a gente chama. Sabe? E quando a gente fala morte do cinema, a gente não tá falando que o cinema acabou. Não existe mais cinema. Morreu o cinema e agora vai aparecer algo completamente novo. Uma outra arte vai tomar lugar do cinema. Não, não é isso. É que o modo de produção do cinema anteriormente apresentado vai dar lugar a um outro tipo de modo de produção. Aquilo que a gente via não cabe mais. Exemplo disso, o surgimento da televisão lá na década de 50, que fez com que as salas de cinema precisassem se adequar a um novo tipo de produção que o estúdio pressionou a sala de cinema. Como assim? Pô, a nossa casa agora tem uma televisão, então assim, a televisão ela é capaz de produzir determinadas questões, determinados produtos pelos quais a sala de cinema vinha fazendo. Então, o que a sala de cinema precisa fazer de novo que a sala da nossa casa e a televisão não conseguem fazer? E aí os estúdios começam a realizar determinados filmes que pressionam o mercado exibidor a mudar a sala. Usando Technicolor, usando Panavision, aquela tela esticadona, sabe? Começa a mudar, portanto, tecnicamente, os modelos de exibição sendo, por ser pressionado pelos modelos de produção. Saca? E aí o cinema volta a se reinventar e volta a ganhar público. Isso acontece com o surgimento do controle remoto, por exemplo. Por quê? Porque o controle remoto dá ao espectador em sua mão a possibilidade de trocar de canal, de aumentar o som, diminuir o som, pausar, desligar a televisão. O que isso muda? A produção dos filmes passam a ter que se adequar a esse novo modelo de cinema, fazendo com que o espectador seja estimulado para que ele não mude de canal. Então, os primeiros momentos do filme já tem que estimular esse espectador para ele não mudar de canal. Sabe? Isso acontece também hoje, porque, enfim, hoje a gente tem celular, a gente tem TikTok, a gente tem Instagram, a gente tem WhatsApp, a gente tem todas as coisas no mundo nos rodeando, pelo qual, se os filmes não te prender, você vai sair. Você vai sair daquele filme. E aí o que acontece? A produção do filme muda também a lógica de exibição. Só que agora a gente tem a pandemia. E a pandemia fez com que houvesse essa mudança em direção ao streaming, mas a sala de cinema tem que se reinventar de novo. A gente já vê alguns caminhos da indústria para tentar fazer essa pressão no mercado exibidor para mudar. Por exemplo, o Christopher Nolan, ao lançar Oppenheimer, falou assim: olha só, esse filme aqui tem que ser visto em IMAX. Vocês acham que o Christopher Nolan falou isso à toa? Você acha que a indústria não estimula esse tipo de comentário que o Nolan tá provocando? Claro que não. Não é à toa que ele tá falando isso. Não é porque Oppenheimer só pode ser assistido em IMAX. Baboseira. Baboseira. É claro que sua experiência pode melhorar e tudo mais, mas é baboseira. O que o Nolan tá fazendo aqui é atuando enquanto mercadoria, enquanto produto dessa indústria, e falando assim: tem que ter IMAX. O que faz isso? Pressiona o mercado a crescer o número de salas IMAX. Porque daqui a pouco o Nolan vai lançar um outro filme. E esse outro filme tem que ser exibido em IMAX. Tá ligado? Senão, a sua experiência não vai ser a mais correta possível, a mais próxima do ideal possível. E aí o mercado exibidor se sente pressionado pela lógica de produção para mudar e por consequência, resolver o problema da crise. Assim como o James Cameron, que lança Avatar 2 falando o seguinte: olha só, quando chegar Avatar 5, 4 ou 5, não lembro exatamente, os meus filmes vão ser exibidos em 3D sem óculos. Se vira mercado exibidor. Ou seja, o James Cameron já tá pressionando o mercado exibidor para que lá em 2033, sei lá quando vai ser lançado o Avatar 5, as salas de exibição de 3D sem óculos estejam disponíveis.
e, portanto, resolver o problema da crise instaurado, sobretudo, com a Covid-19. Ou uma próxima crise que vai se estabelecer. Sabe? Então, sim, a sala de cinema ela tá enfrentando uma crise. A sala de cinema está enfrentando uma crise. Isso não significa que a sala de cinema vai morrer pro streaming, mas que ela vai se reinventar, ela precisa mudar. Sabe? Inclusive, a decadência dos filmes de herói passa muito por aí. Não porque eles estão tratando de cultura woke, nada disso, pelo amor de Deus. Esse papinho vocês não caem mais, né? Esses papinhos vocês não caem mais, pelo amor de Deus. Mas, sim, porque houve uma crise que se estabeleceu, pelo qual o modelo de produção dentro da sala de cinema precisa se modificar. Os filmes de sucesso em 2023 no cinema são completamente distintos dos filmes de sucesso pré-pandemia. É Barbie e Oppenheimer, 2 filmes com 2 autores. Cinema de autor. Você tá vendo? Assim, pra além de eu não gostar do Nolan ou não, de você poder não gostar da Greta Gerwig ou não, são 2 autores que passam a ser assimilados pela indústria. Forças antagônicas. Porque os interesses do artista são completamente distintos dos interesses do mercado. Esse é um modelo bomba-relógio. A qualquer momento, presta a estourar. Sabe? Mas foi o que deu certo em 2023. Pelo menos a princípio. Sabe? Voltou aos cinemas a comédia romântica. Há quanto tempo vocês não viam comédia romântica no cinema? Pois é, tá em cartaz uma comédia romântica que tá fazendo um sucesso absurdo aqui no Brasil. Eu tô falando de comédia romântica hollywoodiana, tá? Porque a comédia brasileira, ela sempre teve espaço. É claro que no modelo pós-pandêmico, o Brasil praticamente saiu da sala de cinema e tá voltando agora. Mas vocês estão entendendo? A comédia romântica voltou a ter espaço dentro do cenário hollywoodiano. São com streaming. Eu acho que existe uma herança da pandemia aí também, sabe? Eu acho que a galera se acostumou. Rapidamente, a comédia romântica é um tipo de produção barata de se fazer. Barata e com público. Então, isso pode ser justamente uma escolha de fato para esse momento. Eu não acho que a comédia romântica vai salvar o cinema. Que ela vai ser aquele que vai resolver a entrada do público massivamente nas salas de cinema. Não vai ser. Mas, a princípio, nesse momento de crise estabelecida, a comédia romântica vai ser, eu acredito eu, um gênero bastante explorado. Não ia tão em casa, somado ao fato de ter muito streaming. Muito conteúdo em streaming. Isso, né? E não é só filme, série também. É muita série. Se eu não me engano, eu vi em algum lugar, posso estar errado, mas eu vi que as séries duplicaram, a quantidade de produções de séries duplicaram para quase 400 por ano. Posso estar viajando, tá? Ter sonhado com esse número. O número de série aumentou porque faz sentido com a lógica de produção da contemporaneidade, a velocidade contemporânea. Então, assim, para além do crescimento dos streamings no cenário pandêmico, que a gente conversou agora, essa reprodutibilidade da própria indústria em criar um tipo de espectador que demanda de hiperestímulo. Então veja, a própria indústria criou essa lógica de hiperestímulo no espectador e ela mesma precisa atender essa demanda. Saca? E a série é um tipo de formato que atende essa demanda de hiperestímulo. Porque são episódios mais curtos do que um filme, de até 1 hora de duração, cada episódio, pelo qual o arco narrativo do filme, por ser mais curto também, te hiperestimula mais vezes. Um filme de 3 horas e meia, por exemplo, do Scorsese, é um filme que te demanda de mais tempo para ser estimulado pela segunda vez, pela próxima vez. A série não. Num episódio de 1 hora, você vai ser estimulado inúmeras vezes. Então faz sentido com o próprio espectador contemporâneo, criado pela própria indústria, o sucesso e o investimento e crescimento das séries. E para além disso, a série provoca aquilo que eu gosto de chamar de espectador ansioso, que é justamente esse espectador que precisa sempre do próximo estímulo e não exatamente do que ele está assistindo agora. Ele precisa sempre do próximo. E o formato de série, além de estimular dentro do próprio episódio, cada episódio demanda sempre do próximo episódio. E do próximo.
Então, assim, você consegue maratonar uma série inteira de uma vez só, mas você não consegue assistir um filme de 3 horas e meia do Scorsese. Sacou? Porque isso está intimamente relacionado a esse processo de hiperestimulação que o cinema contemporâneo vem realizando. Vem se debruçando. Mas é muita série. E coisa de 10 anos atrás, antes dos streams, era coisa de 200, uma coisa assim. Meio que todo mundo falava de uma série só, depois era de outra. Agora é muita coisa ao mesmo tempo. Era a sensação. Né? Hoje em dia é uma série nova que você, caramba, nunca nem tinha ouvido falar e é muita recomendação. Eu mesmo não consigo assistir série. E aí você perde de vez em quando uma semana pra ver uma série. Né? Ou então você perde a noite, troncha completamente o horário de sono. Né? Então eu mesmo tenho muita dificuldade. E tem esse movimento também da Marvel, né, cara? A Marvel que fez aquela corrida até os Vingadores, fechou e depois parece que não emplaca mais, né? Olha, eu acho que tem muita emoção aí da galera, sabe? Porque se a gente lembrar direitinho... Não, mas de números, assim... Eles estão meio... Eu não teria propriedade pra falar. Mas assim, a questão é que os números da Marvel de fato caíram, mas caiu do cinema como um todo. Não são só os filmes da Marvel que caíram. Caíram por conta do cenário pandêmico, da crise que se estabeleceu nas salas de cinema e tudo mais. Então assim, a Marvel está em crise? Tá. Mas a crise da Marvel tá para além da mensagem, tá para além dos filmes em si. A crise da Marvel se estabelece pela crise da sala de cinema. Pela ascensão do streaming, pela crise da Covid-19, enfim. E a retomada das salas de cinema é lenta. É claro que em países onde a indústria de cinema é forte, essa retomada ela é mais rápida. Isso não significa que ela é rápida, mas que ela é mais rápida em detrimento de outros países onde a indústria é mais frágil, como o Brasil, por exemplo. A retomada aos cinemas no Brasil ela é mais lenta em detrimento de países como França e Estados Unidos. Sabe? Que tem uma indústria local forte. Por que eu digo indústria local forte? Porque americano gosta de ver filme americano. A gente brinca aqui, americano não lê legenda. Francês gosta de ver filme francês. Japonês vê filme japonês. Brasileiro gosta de ver filme brasileiro. A gente só não tem políticas públicas que incentivem esse tipo de espectador. Como a França tem, como o Japão tem. Porque não cai nesse papinho de o Japão e a França assistem filmes japoneses e franceses porque os filmes são bons. Não, eles assistem porque tem políticas públicas que garantem espaço para esses filmes. Não as tendo, quem domina o mercado global de cinema vai ser o mercado monopolista hollywoodiano. Ponto. Não as tendo, o mercado francês, europeu, japonês vai ser tomado pelo cinema americano. Por quê? Porque é monopólio. E sendo monopólio tem mais poder de barganha nas trocas comerciais. Sabe? Então, veja, a Marvel ela não está em crise por conta dos seus temas. A Marvel está em crise porque a sala de cinema está em crise. Mas estão tão ruins assim. É porque tem natural saturação, de fato. Eu não aguento mais ver filme de super-herói, não sei você, mas eu já me enjoei, cara. Eu ainda não enjoei. Sério? Eu tenho que ter uma Os caras têm que falar, esse vale a pena pra eu ir assim. Não, cara, nossa, eu não aguento mais, cara. É a mesma coisinha. Faz parte do meu trabalho, então. Mas é a mesma coisinha desde sempre, né, Vilela? Pelo amor de Deus. O filme da Marvel é a tal da Fórmula Marvel desde sempre. Você tem que Mas ver. o Aquaman mesmo eu ainda não vi. O Aquaman 2. Também não vi. E também não tô com muito ânimo de ver. Mas o que também faz parte de um universo morto, né? Os caras meio que suicidaram esse universo. 3 ou 4 filmes que os caras jogaram na lata do lixo. Porque a partir do anúncio que não, vai encerrar esse universo, galera, pra que eu vou ver uma série encerrada? Assim, que, sabe, não vai ter continuidade. Então tanto que os números da DC são bem abaixo dos números da Marvel, que já estão abaixo do que conseguiam fazer. Então... Quais são os próximos agora? Então, tem o Deadpool. Eu acho que vai bem, né? Eu acho que sim. Porque é mais um daqueles filmes em conta. Vamos ver como é que vai Deadpool. Assim, eu não chutaria que vai bem, com certeza não. Porque assim, o sucesso de Deadpool, dos outros Deadpools, foram condicionados por um cenário pré-pandêmico. Antes da pandemia. E Deadpool ainda tem a problemática do mais 18, né?
Então, assim, eu não diria com toda certeza que vai ser sucesso. Deadpool. É claro que o cenário que o Deadpool vai ser lançado agora é diferente do cenário de 2023. 2024 já é um ano onde já há uma retomada um pouquinho mais acentuada das salas de cinema, do público nas salas de cinema. Mas eu não afirmaria o sucesso de Deadpool. Outros, mais um daqueles filmes, porque se a gente lembrar, o último foi o Homem-Aranha 3. Né? E aí teve o encontro dos 3 Homem-Aranhas, e aí bombou pra caramba. Mas o Flash, que os caras também estavam achando pra caramba que ia bombar, foi uma... O Flash foi... Mas o Flash tem um pouco disso, né? Do universo morto. Do universo sacrificado. Então pode ter aí. Também teve aqueles efeitos ali que pegaram muito mal, cara. Muito mal. E eu nem creio que tenha sido falta de verba, não, tá? Eu acho que foi estilo, cara. Eu acho que o diretor acreditou ali. Não, isso aqui vai ser cool de alguma forma. Eu acho que não foi estilo, não. Eu acho que foi capitalismo mesmo. Eu acho que foi capitalismo mesmo. Eu acho que foi precarização do trabalho. Que foi vendido como estilo. Forma, sabe? Pelo menos muito estranho. Naquela roleta, não tem uma roleta onde o Flash vê o pessoal do passado e tal. Pelo menos naquele estágio ali, eu acho que foi por estilo. Entendi. Vamos tentar deixar meio estranho mesmo, porque é só um vislumbre dos... Eu e o Otávio estamos combinando, né, com as blusas. Estamos combinando. Tempos, não é algo muito fidedigno, muito real... Mas quando a gente vai ver a parte dos bebês, por exemplo, aí ali já não era pra ser assim, né? Aquele bebê... Eu não assisti ao filme, não. Mas eu vi essa cena. Monstro. Coisa horrorosa. E aí também tem o lance da saturação de série também lá no Disney Plus, né, cara? Um universo grande demais, série, né, cara? Aí você tem que assistir não sei quantas séries, não sei quantos filmes pra entender o negócio. Não precisa... Então... Essa parada, eu acho que não é um problema não, tá? Eu acho que esse negócio que criaram de que o insucesso da Marvel recentemente está condicionado pelo número de produtos para além do cinema, eu acho que não é uma verdade. Eu acho que, mais uma vez, o insucesso da Marvel está condicionado primeiro pelo cenário pandêmico e o cenário pós-pandêmico, que fez com que, de fato, para além dos filmes de super-herói, a sala de cinema entrar em crise. Essa questão do cenário expandido, do universo expandido da Marvel para as séries também, não se configura muito no cinema, porque assim, apesar de sim, muita coisa das séries serem aproveitadas nos filmes, não é como se essas coisas precisassem ser vistas. Eu acho que isso é muito mais uma cobrança do nerd. E quando eu tô falando do nerd, não tô falando do nerd construído pela indústria, que assim, a indústria construiu uma figura de nerd em que todo mundo é nerd, né? Parece que enfim, sabe? Que o nerd é uma categoria muito maior do que já foi um dia, porque a indústria construiu esse nerd pra assistir os seus filmes. Porque se a Marvel fizesse os filmes pros nerds que foram nerds um dia, não tinha sucesso comercial, porque é um público pequeno. É um público fiel, mas pequeno, não grande o suficiente pra dar lucro para além de 200 milhões de dólares, né? Então precisou se criar esse nerd. Mas eu acho que essa parada de precisar assistir aos filmes é muito mais para esse público em específico do que para o público geral. Sabe? O espectador comum de cinema, que é a maioria das pessoas que vão assistir filmes, não precisam assistir os filmes, as séries, para assistir aos filmes. Eles não perdem grandes coisas assim fazendo isso. Sabe? Precisa. Não precisa. Inclusive, a Marvel tem me procurado bastante para fazer vídeos promocionais dessas séries. Inclusive, queria deixar o aviso aqui, quando eu faço vídeos assim promocionais, não são críticas. A galera tem uma dificuldade muito grande de entender o que é crítica, o que é um conteúdo informativo, o que é um conteúdo de lista, tudo. Pensa assim, o Otávio faz crítica. Logo, tudo que o Otávio faz é crítica. Mas então... O que eles estão falando pra você, pra bater nessa tecla que são independentes? Não é nem o que eles estão falando, é o que de fato é. Eles estão com um cuidado muito grande, ou pra relembrar o que é preciso. Tá. Então a série agora da Echo estreou, eles relembram o que é preciso. Dentro da própria série. No primeiro episódio praticamente é um previously, sabe? Sei.
Então eles meio que já fazem essa coisinha assim, tudo que você precisa saber, e faz uma história mais fechada. Essa série da Echo pode não ter empolgado tanto, a mim não empolgou tanto, até porque eu imaginei que fosse mais pra ação e puxou um pouco mais pro drama, então precisei reconfigurar. Erro meu, expectativa é uma merda, eu procuro sempre evitar, mas criei e foi à toa. Então ela realmente é puxada mais para desenvolvimento de personagem, Entendi. daquela personagem específico, não tá desenvolvendo o mundo, não Isso tá eu acho criando legal, e irem pra esse caminho mesmo. E o vínculo que ela tem com o Rei do Crime lá é explicitado no primeiro episódio. E você nota que realmente as séries elas estão com esse cuidado justamente porque foi um apontamento. Preciso ver tanta coisa para ver isso, preciso ver tanta coisa para ver aquilo. Então as séries e os filmes, as Marvels também teve um cuidadozinho para Loki também. Loki é um no caso, como essa foi a segunda temporada que a gente viu no ano passado, ainda precisa, ela é muito ligada à primeira temporada, mas putz, aí é uma série, né, só. Então, né, mas você vê que a série da Loki é legal pra caramba. É legal pra caramba. Você vê que ela é totalmente a parte do que quer que esteja acontecendo no universo, né? Não tem conexão praticamente nenhuma. Mas que tipo de filme que você gosta hoje? Você tem alguma preferência? Cara, o filme onde eu encontro mais obras que eu amo é o drama. Pra mim é ficção científica, cara. Onde eu encontro mais obras que eu amo é o drama. Mas o drama é guarda-chuva, né? É que é a questão dos grandes gêneros aristotélicos, né? O drama é guarda-chuva, o drama é terror, o drama é comédia, o drama é... Sabe, o drama é tudo. Que drama? É melodrama, Gustavo? Pô, o melodraminha gostosinho, de noite, debaixo do cobertor, no friozinho. Pô, eu sei que eu tenho dificuldade de ter esse friozinho comigo porque eu tô no Rio de Janeiro, mas assim, não tem nada mais gostosinho do que isso. Porém, o gênero que eu mais os gêneros que eu mais gosto é ficção científica, e o que mais eu tenho facilidade de assistir qualquer coisa é o terror. É mesmo? Porque bota um terror lá. Bota o terror lá, assiste. Pode ser mequetrefe pra caramba, mas eu assisto. Aquele da mão, você gostou lá? São os dois gêneros que eu mais gosto, terror e melodrama. Felipe, se vocês me perguntam, é o que eu sempre falo pra vocês, se vocês perguntam de maneira séria, eu vou responder aquela coisa. Eu gosto de cinema, sabe? Eu gosto de cinema. Felipe, de que você vai? Eu gosto de cinema, assim, eu gosto de bom filme. Se o filme for bom, eu tô gostando. Mas no fundo, lá no fundinho, eu tô respondendo melodrama e terror. Como que é? Fale comigo. Gostei pra caramba. Cara, é pesado aquele negócio, hein, cara? Nossa. Muito. Não assisti a esse Fale Comigo, com preguiça de assistir, inclusive, mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Mas em algum momento eu vou assistir. Porque agora eu tô nessa maratona de filmes do Oscar. Inclusive já assisti a mais um. Assisti Os Rejeitados. Em breve eu vou até assistir todos e a gente vai fazer um vídeo aqui sobre isso, hein? Tá bom? Curtiram o vídeo?